Finalizando a nossa sequência de vídeos, pegando-se ali os setores perenes, que mesmo assim estão em queda junto da Bolsa de Valores, vamos tratar aqui do setor elétrico, das empresas de saneamento básico e também telecomunicações. E veja só, eu quero te trazer aqui algo interessante que está acontecendo na nossa bolsa, antes de partir para os setores. Ela acabou caindo 15%, como você viu, já falei em diversas ocasiões, e a gente sabe que é basicamente o estrangeiro retirando capital de forma sequencial, como você pode perceber aqui, ó. Em determinados dias tira quase 1 bilhão, em outros 200 milhões e assim vai. Mas quem está comprando? Porque se eles estão vendendo, alguém está comprando. Quem está comprando, como a gente pode perceber, é o institucional, por exemplo, fundos de pensão, fundos de previdência e a pessoa física. Então a pessoa física segue comprando. E isso é interessante, porque a pessoa física estava vendendo no momento equivocado e agora está comprando. E provavelmente esse movimento de compra deve ser pelo fato de que o juro no país começou a cair. Ainda que não venha a cair tanto, qualquer tipo de queda já pode estimular a pessoa física a comprar bolsa. E outro ponto é que nada impede também do estrangeiro voltar a comprar após o movimento de correção, e aí a pessoa física vender para o estrangeiro. Então o capital vai se movimentando dessa maneira. E vamos começar aqui com o setor elétrico. Coloquei aqui no investidor 10, filtro subsetor energia elétrica. Aqui está por valor de mercado. A Axia Energia é a empresa mais valiosa do setor elétrico, 164 bilhões de reais de valor de mercado. E a dúvida que se tem é, no Axia Energia nesses preços aí a 50 reais, bateu 60, né? Eu vi que, na verdade, bateu 66 reais, olha só, 67 foi o pico. Com toda essa correção, não é uma boa oportunidade para alocação? Pois é. Por incrível que pareça, o preço atual de Axia Energia está mais ou menos no preço justo. O que, Luan? Após toda essa queda, você está dizendo que esse é o preço justo? Pois é, o que acontece? Na minha visão, é muito difícil da Axia Energia produzir mais do que 12 bilhões de reais de lucro caixa. Dificilmente vai conseguir produzir isso, de fato. Então, como que pode uma empresa que não produz nem 12 bilhões ter um valor de mercado de 164, 165 bilhões? O mercado está precificando 200 bilhões de reais. Você acha que faz sentido isso? Imagina só, né? A gente está falando de 164 bilhões. Se eu dividir por 12, dá um índice preço-lucro de quase 14x. Eu não vejo como uma grande pechincha, a não ser que você projete um crescimento muito forte em Axia Energia. E aí, é uma projeção de crescimento que não condiz com a realidade. Sempre lembrando que a gente precisa evitar otimismo nas projeções. Então, o preço atual, para mim, em Axia Energia, é próximo do justo. Por quê? Porque nesses preços ela está remunerando a IPCA mais 8. IPCA mais 8 hoje eu tenho com título público. Então essa é a grande coisa. Eu preciso fazer uma comparação com título público. Se eu não conseguir comprar uma ação que me pague pelo menos IPCA mais 9, ou seja, acima do IPCA mais 8 que hoje tem disponibilidade com títulos do governo, eu não vejo por que justificar o aporte em ações. É simples assim. E esse é o pensamento que o Buffett utiliza, por isso que ele permanece por muito tempo, sem pressa, com muito dinheiro em caixa. Porque ele fala, olha, eu não vou tirar dinheiro do caixa, que pode parecer pouco a remuneração, mas se eu colocar esse dinheiro no mercado acionário, a remuneração esperada é inferior. Esse é o tipo de decisão que você tem que tomar. Então, a Axia Energia, no preço de hoje, está próximo do justo. É claro que, aí é que tá, se a remuneração do título público cair para IPCA mais 6, no caso, as ações vão subir. Então não é porque eu estou deixando de comprar a Axia agora que ela não vai subir. Ela vai subir se a remuneração dos títulos do governo cair, inevitavelmente. Então não é isso que justifica a decisão. É olhar para o agora, para a remuneração do título público e olhar as alternativas disponíveis. Em economia, a gente olha as alternativas disponíveis. Se eu tenho alternativas disponíveis que remuneram mais, por que não? Claro, com um nível de risco adequado. Então, essa é a visão, por isso que não é tão simples assim. É claro que você pode comprar isso aqui se você não tem problema de ter uma perspectiva de remuneração de IPCA mais 8 com ações. Sem problema nenhum. Mas se você tem alternativa válida, por que não? Temos aí a Equatorial Energia. Essa aqui tá bem carinha, viu? Porque ela tá com uma dívida muito alta. Ó, 4 vezes EBITDA, aí tá consumindo lucro líquido. E aí o que acontece? A Equatorial começou a diversificar no setor de saneamento. Tanto assim que eles se tornaram o acionista de referência da Copasa. A Copasa finalmente terminou a privatização. A Itaúsa não quis trazer uma nova oferta para se tornar um acionista de referência, pulou fora. E a Equatorial deu o preço que era necessário. Então imagina só, os caras já estão com uma alavancagem financeira alta.
Aí agora colocaram um preço mínimo para a privatização da Copasa. Então, Equatorial fica difícil de justificar. Então, por conta disso, dessa alta alavancagem financeira, em Equatorial hoje eu ficaria longe. CPFL Energia. Essa aqui, na minha opinião, hoje no setor elétrico é a melhor oportunidade. Porque, primeiro, negocia abaixo de 9 vezes os lucros, não está com um capex gigantesco, mesmo investindo mais do que o nível de depreciação e amortização, a companhia não vai ficar com fluxo de caixa livre negativo. Fiz um vídeo até específico, publiquei aqui no canal, comparando o CEMIG com o CPFL Energia. Vai continuar pagando um yield interessante, ostenta níveis de rentabilidade adequados e o nível de dívida, por mais que a gente tenha uma perspectiva de subida, ainda é um nível de dívida suportável. Então a CPFL Energia acaba sendo a oportunidade mais óbvia para mim, especialmente em distribuidoras de energia elétrica. Eneva, índice PL altíssimo, uma empresa que entrega baixa rentabilidade, historicamente falando, tem uma dívida alta, particularmente não acompanho tanto, mas não é o tipo de empresa que me chama a atenção. De todo modo, como não é uma empresa que eu acompanho tanto, fica de fora do meu círculo de competência. E aí temos a Copel, né? CPLE 3, uma excelente companhia. Só que assim, negocia múltiplo já bem justo. Não seria a melhor oportunidade para a compra, mas para quem tem, eu ficaria no papel. A Copel é o tipo de empresa que o cara não tem problema. O cara dorme tranquilo, recebe ali bons proventos, ó. Dividend yield médio 9,68. Mas assim, dívida também perto de 3 vezes EBITDA. Você vai notar que no setor elétrico, praticamente todas estão com uma dívida mais alta. Com esse patamar de juro também é quase inevitável, ainda mais com essas empresas precisando investir, especialmente para a manutenção de seus contratos. A Engie, cara, a Engie tá ali próxima do preço justo também. Há quem diga que ela está barata, mas aí depende do fluxo de caixa que esse modelo está projetando para a Engie. No caso, eu também vejo ali IPCA mais 8, IPCA mais 9 no máximo. A Engie, na minha opinião, ainda acaba sendo até mais barata que a Axia Energia nos preços atuais, mas não é uma grande diferença. Só que em termos de qualidade, a Engie nem se fala, né? Você olha para o histórico de ROIC da empresa, tem uma média de 17%. São raríssimas as empresas que conseguem ostentar esse nível de ROIC historicamente. É uma das empresas mais rentáveis do setor elétrico, a Engie. Só que a dívida está muito alta, então isso vai consumindo a geração de caixa, então é isso que deve estar pegando um pouco. O mercado deve estar batendo na Engie bastante, e isso afeta o fluxo de caixa livre por causa desse nível de alavancagem financeira. Mas para quem quer uma geradora portar um pouquinho, pensando no IPCA mais 8,5 ali, algo assim, a Engie seria uma melhor opção do que a Axia. Então eu vejo pessoal indo atrás da Axia, mas você tem a Engie hoje, né? Eu não vejo por quê. Então, no setor de geração, hoje, para mim, a Engie é a única opção disponível, mas ainda assim não está exatamente muito barata. Em distribuição, já falei, a CPFL Energia. Sendo o que o dividend yield da Engie pode parecer baixo hoje, mas acontece que ela está distribuindo apenas 55% do seu lucro líquido. E quando ela para com o ciclo de investimento, ela começa a distribuir 100% do resultado. E aí, você tem situações como essa aqui de 2018, onde a empresa entregou um yield de 12,77%. E nos últimos 5 anos, a média ficou acima de 6%, que é considerado um yield bom na bolsa de valores. Temos a CEMIG, que num primeiro momento, olhando para múltiplos, parece a ação mais barata da bolsa no setor elétrico. Contudo, se ela concretizar aquele programa de investimento que ela já divulgou de mais de 40 bilhões de reais, a gente está falando de uma empresa que vai operar com fluxo de caixa negativo e com perspectiva de alta no endividamento e perspectiva de baixa no pagamento de provento. Então, às vezes o pessoal fala, pô, será que é melhor então eu trocar a CEMIG por alguma outra ação? Não, ninguém está falando isso, que se precisa trocar a ação. É só para você entender que para novas alocações não parece a melhor alternativa quando você tem, de novo, uma CPFL. Agora, você já tem a CEMIG em carteira, deixa quieto ali. Não tem por que fazer a troca. Não tem uma justificativa para isso. Até porque, mesmo que a CPFL esteja mais barata, nada impede do mercado precificar a CEMIG melhor. Às vezes, você interpreta da seguinte forma. Você interpreta o seguinte. Se a ação subiu é porque é bom, né? Então, eu entendi que a CEMIG não é a melhor oportunidade, mas ela que subiu. Então, a minha análise estava errada. Mas será que estava errado? É a mesma história. Então, se você comprou uma ação boa e caiu, então é ruim. Não é tão simples assim. Senão você está falando que o mercado é soberano no curto prazo. Quando é o contrário, o mercado pode ser muito maluco no curto prazo. Então, só avaliar a sua decisão pelo resultado de curto prazo é um erro. O resultado na Bolsa de Valores tem que avaliar num período longo, 3, 5, 10 anos.
anos, senão é irrelevante. Pode ser fruto da aleatoriedade, de manipulação de preço, de uma série de coisas. E aqui a gente tem uma dívida que já está em 2,3, ainda não é preocupante, mas vai continuar crescendo com esse programa de investimentos pesado. Então essa é a minha ideia aqui. O yield, assim, não fique ancorado nesses 11, vai cair para uns 4, no máximo 5. Não tem como. A não ser que a empresa não cumpra com o programa de investimento. Aí sim, mas senão não tem como. Não tem como fazer mágica aqui. Você está esperando mágica? Temos ainda a Energisa, que tem um preço ok, tá? Preço ok. Só que ela tem uma alavancagem financeira alta. Ela tá ali bem próxima da equatorial, 3, 4 vezes EBITDA. Então isso também tá me deixando um pouco desanimado, tanto com a Equatorial quanto a Energisa. Fica difícil de se receber bons proventos. Então, vamos deixar de lado. Aí nós temos na sequência ISA Energia. Cuidado ao só olhar para PVP, isso aqui é irrelevante. Quantas vezes a gente já não errou decisão de investimento olhando só para indicador preço valor patrimonial? Não quer dizer nada. Você sabe que aqui a gente está falando de uma empresa que vem num esforço enorme para substituir receita, que ela vai perder. É uma empresa de rentabilidade ok, não é grande coisa, já está com uma dívida alta, então para novas compras eu fico com CPFL e até Engie. ISA Energia eu não vejo tanta coisa aqui, tanta coisa interessante, ainda mais sem tag along. Temos a Taesa. Se de fato esse múltiplo estivesse correto, ela estaria barata. Pô, uma Taesa a 8,5 vezes os lucros, pô, muito tranquilo, né? Pois é, mas não é bem assim. Porque isso aqui está levando em conta o resultado IFRS. O resultado real mesmo, que mede a geração de caixa da empresa, é o regulatório, no caso do setor de transmissão. E aí, se eu usar o resultado regulatório aqui, vai para 13 vezes os lucros. Então, a Taesa também negocia aí a PISA mais 7, 7,5, não é grande coisa. Para a ação ficar interessante, tinha que ir para uns 35, aí ficaria interessante. Mas para quem já tem, cara, fica, você vai ganhar seus 7, 8% de yield. E quem comprou no preço melhor tem um yield on cost maior. É só deixar aí e deixa a ação remunerar a sua carteira. Aí você pega os proventos, se você não for utilizar, se estiver já vivendo de renda, então você vai pegar esses proventos e alocar em outro ativo da sua carteira. Pode ser no caixa ou em outras ações. Esse é um momento interessante de comprar ações. Correções de mercado, ainda mais uma correção de 15%, são momentos interessantes para você comprar. São nesses momentos que você tem a perspectiva de alterar o patamar do seu patrimônio. Então não ignore esses momentos, abrace o caos, mas de maneira inteligente, evitando riscos desnecessários. Temos a Audi, né? Mas assim, posso dispensar aqui comentários, né? Uma empresa que está com um nível de alavancagem de 5 vezes EBITDA, o que você pode esperar é isso aqui, 0% de yield. Não dá. Aqui é para você ficar, sabe, chupando o dedo por vários anos. Enquanto você tem uma Engie ali que não tá cara, mas também não tá uma grande pechincha. Na verdade, o setor elétrico não tem muita empresa assim super barata. Porque vamos pensar o seguinte, o capital estrangeiro ingressa no país, vai lá e compra as empresas de utilities e banco, não sobra mais nada. Aí esse capital não quer ir para as empresas small caps, não quer ir para as empresas mais arriscadas. Então começa a se concentrar no setor elétrico, e essa concentração gera valuations um pouco mais esticados, então fica difícil, né? Mas enfim, evitaria, até porque você não tem perspectiva de remuneração nenhuma aqui. A Lupar é interessante, a princípio até mais barata do que a Taesa, mas assim, paga um yield muito baixinho, né? O endividamento está um pouco mais baixo que a Taesa, na verdade está bem mais baixo. Tem uma qualidade interessante, mas esse yield aqui não agrada. Então, a não ser que você queira uma empresa de transmissão pensando em crescimento, eu deixaria de lado a Alupar. Mas para quem já tem, mantenha. Empresa de qualidade, é só deixar se você já comprou e já se beneficiou desses últimos anos com o crescimento da empresa. Você tem a Celesc, né, que subiu bastante nos últimos 12 meses, tem uma cotação mais elevada. A dívida da Celesc está ok, tá? Tem um dividend yield bom, mas o meu problema aqui na ação é a liquidez, tá? A liquidez dela é muito baixa. Olha só isso aqui, liquidez de 300 mil reais por dia. Então, se você precisar sair do papel, seja qual for o motivo, você está lascado. Então, eu evitaria por esse motivo, pela baixíssima liquidez. Não ignore o papel da liquidez no seu portfólio. Então, por conta disso, apesar de ser barata, eu ficaria de fora. No mais, temos outras empresas do setor elétrico aqui, mas de baixíssima liquidez, que não dá para você olhar, esquece. Você precisa fazer a máxima filtragem. Então, no final das contas, no setor elétrico, o que a gente tem hoje que daria para comprar? CPFL Energia, a CEMIG com ressalva, que eu já falei de ter um fluxo de investimento muito forte, impactando no fluxo de caixa livre. Temos a Engie, mas praticamente no preço justo, e a Axia também praticamente no preço justo. As demais ou estão com alavancagem muito alta ou estão bem acima do preço justo. Então, mesmo com essa correção, olha só, você não tem tantas opções disponíveis no setor elétrico.
Mas agora você tem. Então, se você estava esperando uma oportunidade para colocar uma elétrica na carteira, esse é o momento. Porque pode ser que depois você não tenha mais oportunidade. Aí você vai ter que comprar elétrica negociada acima de 15 vezes os lucros. Aí o que acontece, né? Se você comprar uma elétrica a 15 vezes os lucros, como é o caso da Copel hoje, você está falando que você aceita receber 6,6%. Só isso. Isso seria equivalente à empresa pagar 100% do lucro líquido, tipo a Engie quando não está em ciclo de investimento, e esse 100% do lucro ser só 6,66%. Você acha muito? Claro que não, você acha pouco. Com razão, 100% do lucro só me dá isso? Então, esse é o grande ponto. É claro que se for uma empresa que vai crescer 20% ao ano, aí é tranquilo, né? Porque é 6 agora, mas vai crescendo 20% ao ano, então eu vou ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Mas não é o caso, você não pode esperar um crescimento dessa magnitude em empresas do setor elétrico. E aí a gente passa aqui para as empresas de saneamento, que basicamente temos três, né? A Copasa, a Sabesp e a Sanepar. No caso, a Copasa, finalmente o processo de privatização deu sequência, foi destravado, agora acabou. E veja, você acha que faz sentido pagar quase 16 vezes os lucros em Copasa, sendo o quê? A Sabesp, vamos pensar o seguinte, a Sabesp, que também foi privatizada, está negociando a 11 vezes lucros, então a Copasa ficou muito cara, né? Ficou muito cara. Até o indicador preço sobre valor patrimonial, ó, tá em 2,47, enquanto que a Sabesp 2,21. Sendo assim, eu não tenho dúvida, ainda mais porque o preço para se tornar ações de referência ele era R$ 49,00, exigido pelo Estado de Minas Gerais. Se a ação tá 56, tá cara. Então aqui é o tipo de ação que caberia sim uma venda parcial, se você quisesse, para aproveitar alguma outra oportunidade no mercado. Aqui eu falo com tranquilidade, por quê? Porque a ação ficou caríssima, mas é só uma vendinha parcial, porque é uma ação vencedora da carteira. Se é vencedora, você deixa. Ah, e quando a ação tá cara, mas não tem opções disponíveis, então você fica com ela e esquece. E aí os dividendos você vai colocando no caixa, porque se não tem opção disponível, é caixa. É isso. Salvo se você precisa do dividendo para viver. Óbvio, falando do dividendo que sobra. Então aqui esquece, né? A gente viu que a Equatorial se tornou uma ação de referência, uma super alavancagem, a Itaúsa pulou fora. Então a Itaúsa tomou uma boa decisão, na minha opinião, porque vai pagar caro, não faz sentido. Você prejudica as perspectivas de retorno. Então o Copasa se tornou um case hoje não de fundamento. Vou pagar pelo fundamento da empresa. Não. Tá pagando pelo evento. O evento, privatização que agora já era. Acabou. E Sabesp, a 11 vezes os lucros, não está cara, tá? Por mais que o meu preço justo em Sabesp esteja um pouco abaixo hoje do preço de mercado, e todos esses preços estão lá na área de membros, que eu deixo uma planilha de valor intrínseco, talvez eu esteja sendo rigoroso demais, porque eu tenho uma Sanepar ali que está mais barata e tal. Mas assim, aqui é a mesma coisa que eu falei sobre Axie Energia End, um IPCA mais 8, tá? Então se aceita IPCA mais 8, só que diferentemente de Axie e End, que tendem a pagar um pouco mais de dividendos, a Sabesp ainda está investindo, né? Então fica difícil por causa desse yield. Então teria que ter um pouco mais de desconto, sim. Mas ela não está cara. Essa correção foi excelente para quem queria aportar em Sabesp eventualmente, que é uma companhia que melhorou muito. O nível hoje de ROI da empresa, em 19, 20%, está muito melhor do que no passado. A empresa melhorou muito, destravou muito valor a privatização aqui no caso da Sabesp, se tornou muito mais eficiente. Então, para quem tem Sabesp, mantenha tranquilo, a empresa está redondinha e para novas compras não é exatamente o melhor preço, mas se você quer muito uma empresa de saneamento, você pode ir devagarzinho, em virtude dessa correção, mas ciente de que é uma empresa ainda focada em crescimento, por isso esse baixo yield. E a Sanepar é a mais barata entre as três, e sempre tem aquele valor oculto que poderia ser destravado com uma privatização, mas que não está no radar. No caso, a Sanepar não tem nada de privatização no radar. E a Sanepar, o preço atual não é barato, mas é o IPCA mais 8 aqui também. Tá muito engraçado, essas empresas do setor elétrico e saneamento estão tudo próximas ali de IPCA mais 8, ou seja, elas estão ali muito equivalentes com as taxas dos títulos públicos atuais. Não tem um grande spread, uma diferença, porque elas são empresas muito seguras, né? Então o mercado não coloca um spread tão alto. Na verdade, nem tem spread hoje em muitas delas. Então a Sanepar é isso, é uma das maiores posições da minha carteira. Lá na área de membros eu trago pessoal. Para longo prazo, uma das melhores empresas de saneamento do país. Essa queda aqui, ó, não se assuste, já falei sobre isso, que basicamente foi a base comparativa do precatório. Mas afora isso aqui, ó, uma das melhores empresas para se manter longo prazo, porque a escadinha é tanto no lucro quanto na receita. Então eu fico muito tranquilo com o Sanepar. Mas é aquilo, não é uma grande barganha. Mas enfim, se for abaixo de 7, talvez eu pense em aumentar um pouquinho, mas não é minha prioridade, pensando em alternativas disponíveis. E aí, finalmente, telecom só temos duas, né? É TIM e Vivo. Tem também uma small cap, mas eu falei já
em outro vídeo que a gente não vai ficar focado em small cap. A gente não quer saber de small cap agora. Correção da bolsa é para comprar as grandonas, desde que estejam a bons preços. Só que a Vivo, complicado, né? 16 vezes os lucros, o yield tende a ficar em 4 a 5%, mesmo com essa correção. E isso que é mais doido. Apesar da ação ter caído dos 40 para os 30, ela ainda está cara, bicho. Difícil, hein? A ação da Vivo, para ficar interessante, você vai dar até risada. Teria que cair abaixo de 22. Ficar interessante mesmo. 25 já ia ficar bacana, mas 32 não dá para comprar. Como é que eu vou ganhar dinheiro dessa forma? Mas é aquilo, né? Saúde financeira impecável. Endividamento controlado, cresce bonitinho o lucro, ó. Receita vem crescendo 6,68% ao ano nos últimos 5 anos, lucro 5%. Então, assim, previsível, previsível. Mas aqui você está trocando rentabilidade por previsibilidade. Mas aí fica difícil. Será que eu consigo ganhar da renda fixa comprando Vivo nos preços atuais? Eu tenho as minhas dúvidas se eu vou conseguir ganhar da renda fixa. Porque a renda fixa no Brasil é complicada, né? Agora, a TIM, aí já tem um preço mais bacana. Eu fiz um vídeo dedicado à TIM recentemente a pedido de um membro, um inscrito do canal. E eu falei, olha, a TIM mais próxima dos 20 ficaria interessante. Mas nesse preço de agora, R$ 22, está abaixo do meu valor intrínseco. Que eu mostrei, ó, 22,65. Então, a TIM está relativamente barata. Eu compraria já a 22? Não, porque eu tenho alternativas disponíveis mais baratas. Preciso ser repetitivo nesse sentido. Mas, para quem quer a TIM, a 22 já ficou um preço bacana. Perspectiva de remuneração aqui IPCA mais 9. Então, a TIM com essa correção ficou bacana. Em virtude dessa correção, olha só que interessante, ela acabou devolvendo praticamente todos os ganhos do ano. Ela chegou a R$ 28 e caiu 20%. E aí, só um detalhe aqui, né? Pegando essa queda de 20%, veja, mesmo uma empresa como o TIM, que não aconteceu nada de errado, caiu 20%. Então, às vezes eu vejo o pessoal falando, ai, tal ação derreteu, comenta. Tudo derreteu, meu amigo. Com exceção de BB Seguridade. Tudo derreteu. Você quer comentar o quê? Você quer que comente sobre todas as empresas, então? Você tem que pensar o seguinte: você viu que a ação caiu? Dá uma olhada em outras. Não saia se afobando assim. Em momento de correção, tudo cai. Às vezes você fala, nossa, eu vou pegar aqui o exemplo da Allos, né? Caiu 20%. Normal, tá? Ela chegou a 33, caiu 20%. Normal. A TIM caiu 20% também. Tudo caiu 20, 25. A BB Seguridade aguentava muito desaforo, por isso que não caiu. Então não se afobe com isso. Correção. E no caso agora a TIM a 22 ficou num preço bacana, mas não tem tanta margem de segurança. Precisa de muita margem de segurança? Ah, como é telecom, precisa de tanto, mas seria bom um pouco mais de margem, né? Então ainda eu não compraria por conta de ter alternativas melhores. Mas é aquilo, você vai ganhar 6 a 7% de yield, tá pagando um bom papel 12 vezes os lucros, é uma empresa que entregou excelente retorno nos últimos anos, bateu o CDI com tranquilidade, tem um alto ROI, dívida negativa. Então, assim, top. Então, no final das contas, temos sim uma boa alternativa aqui em Telecom. Sendo que o valor intrínseco você acompanha lá na nossa área de membros. Se quiser conhecer, tem aqui o botão Seja Membro, você tem que ser inscrito do canal. Você pode cancelar a qualquer momento. Você vai ter acesso a centenas de vídeos exclusivos, tanto vídeos relacionados a temas que eu não trago publicamente no canal, porque não teria alcance, e são sugestões dos membros do canal, temas mais técnicos, se você quer algo mais técnico, você tem ali temas relacionados à minha carteira pessoal de investimentos, você tem acesso à minha carteira do Investidor 10, e a nossa planilha de valor intrínseco. E o melhor, você cancela a qualquer momento, sem compromisso, tranquilo. Então tá aqui para você conhecer no botão Seja Membro. Sendo assim, no final das contas, o que a gente pode concluir desse vídeo? Que no setor elétrico temos com opção clara disponível CPFL Energia. E na sequência, temos a ENGIE e a Axia Energia, mas com dificuldade, além da CEMIG. Dificuldade assim de falar, nossa, que preço bom. Mas, teoricamente, para longo prazo, os preços são ok. Em saneamento, temos também praticamente nada, assim. Tem a Sabesp e a Sanepar, mas também não são preços super atrativos. E em telecomunicações temos a TIM, preço um pouquinho atrativo. Então veja que mesmo com a queda do mercado de 15 a 20% em várias empresas, mesmo assim não foi o suficiente para ter um grande desconto. Mas é isso, faz parte. Pelo menos algum desconto a gente conseguiu identificar. Mas e você? O que você acha? Você acha que vale a pena já comprar um pouco agora e esperar ainda mais? Lembrando que é muito difícil acertar o fundo do mercado. Geralmente a gente acerta por sorte. Qualquer dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo. Fui!